O 524 marcou o nascimento de Catarina Carey, em meio à tumultuada Inglaterra Tudor, uma época em que o poder oscilava como areia movediça, e o valor das mulheres era frequentemente avaliado por sua capacidade reprodutiva, e não por sua vontade pessoal. Catarina nasceu de Maria Bolena, uma mulher que havia sido amante de Henrique VIII. Sua vida foi permeada por rumores escandalosos desde o início. Seria ela filha de William Carey, sua esposa oficialmente declarada? Ou seria ela a filha secreta de Henrique VIII, concebida durante um caso que a história se recusou a reconhecer abertamente? A verdade permaneceu elusiva, mas o rumor persistiu como uma nuvem de fumaça persistente, permeando todos os espaços que ela habitou. Esse enigma deixou uma impressão duradoura nela e definiu como os outros a perceberam ao longo de sua vida. Catarina passou a infância nas proximidades precárias dos Bolena. Catarina, ainda criança, viveria o suficiente para experimentar o preço da ambição familiar, tendo laços estreitos com Ana Bolena, que eventualmente se tornou rainha e remodelou a Inglaterra, e Jorge Bolena, seu tio que navegou pela vida da corte com ousadia. No entanto, essa influência elevada teve um custo. Catarina testemunharia a queda de Ana, sua execução em Tower Green e o medo que se seguiu quando a lâmina do carrasco caiu, não apenas tirando a vida de Ana, mas também ameaçando todos que carregavam o sobrenome Bolena. A linhagem Bolena era uma fonte de vantagem e perigo, oferecendo oportunidades, mas também colocando Catarina em constante perigo. Desde cedo, ela aprendeu a lição que toda mulher Tudor precisava entender. A sobrevivência não dependia da força física, mas da postura, da obediência e de alianças conjugais estratégicas. O corpo de uma mulher raramente era sua posse. Em seu papel de ferramenta de manobra política, a era serviu de plataforma para os homens concretizarem suas aspirações. Na juventude de Catarina, a discussão não era mais se ela se casaria, mas quem seria seu pretendente. Em 1540, ela se casou com Francisco Nulo, um homem reverenciado por sua reputação, lealdade e potencial político. Essa união foi percebida como benéfica, conectando-a à estabilidade em meio à queda em desgraça de sua família Bolena. No entanto, mesmo dentro desse casamento, Catarina compreendia seu propósito: gerar descendentes, estabelecer uma dinastia dentro de uma dinastia, funcionar como o elo entre o poder que herdara e o futuro que seu esposo imaginava. E gerou descendentes. 16 vezes, Catarina carregou a vida dentro de si, e 16 vezes enfrentou o tormento do parto, uma provação na Inglaterra Tudor que representava um dos riscos mais graves que qualquer mulher poderia enfrentar. Cada gravidez trazia consigo a ameaça de morte. As parteiras eram habilidosas, mas a medicina era rudimentar, e a fronteira entre a alegria e a tristeza era precária. Mulheres murmuravam súplicas, enquanto seus corpos suportavam a dor, sem saber se recuperariam a consciência da cama onde trabalhavam. Catarina sobreviveu a muitas, mas cada vida salva teve seu preço. Seu corpo se tornou frágil, seu espírito se desgastou, mas a sociedade não expressou simpatia por ela. Em vez disso, nutriu expectativa. Para eles, 16 filhos não eram indicativos de dificuldades, mas sim de um dever cumprido. Seus filhos não eram meramente filhos e filhas, eram peões no grande tabuleiro de xadrez da política Tudor. Cada criança personificava o potencial de aliança, serviço e progressão das linhagens Nolos e Bolena. O filho mais velho de Catarina, Henrique Nolos, amadureceu e se tornou uma figura política significativa, exercendo influência na dinâmica era elisabetana. Guilherme Nolos, outro filho, ascendeu ao título de Conde de Banbury
conquistando seu nicho entre a aristocracia. Francis Knollys, o jovem, alcançou destaque no parlamento devido ao seu intelecto, que lembrava o da mãe, embora ela mesma nunca o tenha demonstrado plenamente. Lettice Knollys, filha de Catarina, mais tarde se casaria com Robert Dudley, conde de Leicester, um dos favoritos de Elizabeth Mews. Essa união gerou comoção em toda a corte, pois Elizabeth tinha grande apreço por Dudley, possivelmente o único homem que ela realmente amava. O casamento de Lettice com ele foi uma ferida que não se curaria completamente, mas também foi um testemunho da influência maternal de Catarina, guiando uma família crucial para o curso dos acontecimentos da Inglaterra. Cada filho era um fio na tapeçaria da história. Margarida, Isabel, Roberto, Ricardo, Tomás, Ana, Catarina, cada um carregando seu destino e expectativas únicos. A vida de Catarina foi marcada tanto por períodos longos e prósperos, quanto por mortes prematuras, assim como muitos descendentes Tudor, que sucumbiram a doenças, acidentes ou às garras duras do destino. Com pouquíssima trégua para luto ou descanso, cada criança desmamada era rapidamente substituída por outra gravidez em seu ventre. Esse ciclo incessante se refletiu em inúmeras mulheres de sua época. O que realmente distinguiu a narrativa de Catarina não foi apenas o número de filhos que ela teve, mas sim seu impacto transformador na corte elisabetana, servindo como damas de companhia, soldados, políticos e cortesãos. Eles se tornaram seu legado duradouro, mas também serviram como os grilhões que restringiram sua própria vida. No entanto, a história de Catarina não se limitou ao parto. Ela também foi trazida para a mais íntima proximidade do poder, servindo como dama de companhia de Elizabeth Mews. Nessa função, ela supervisionava as rotinas diárias, as vestimentas, os aposentos e os rituais privados da rainha. Servir em tal posição não significava apenas ser uma serva, significava ser uma confidente, uma observadora silenciosa dos caprichos e mistérios da monarca. Catarina e Elizabeth tinham mais do que seus deveres em comum. Elas compartilhavam possíveis laços de sangue. Se os rumores fossem verdadeiros, Catarina poderia ter sido filha de Henrique VIII, em vez de William Carey. Se assim fosse, então elas eram meias-irmãs, ligadas por conexões que o mundo não podia reconhecer abertamente. Talvez tenha sido esse relacionamento que fez Elizabeth estimar profundamente sua prima, confiando nela de uma forma que ela confiava em poucas outras. Os Tudors prosperavam em segredos, e a própria Catarina era um segredo que caminhava, vivia e respirava entre a rainha diariamente. Apesar do brilho da vida na corte, Catarina carregava o peso de seu gênero e idade. A corte Tudor era um cenário de grandeza, mas por trás das sedas e joias havia um perigo constante. Uma palavra descuidada, um olhar mal interpretado, o surgimento de uma facção oposta, tudo podia trazer a ruína. Partos constantes colocavam a vida de Catarina em risco, à medida que cada uma de suas 16 gestações levava seu corpo além dos limites. O perigo espreitava a cada gravidez. Infecção, hemorragia ou febre podiam levá-la. Apesar disso, alguns de seus filhos prosperaram, enquanto outros eram fracos e vulneráveis, alguns sucumbindo na infância, deixando para trás uma dor silenciosa em uma sociedade onde a mortalidade infantil era prevalente. Cada perda deixou uma marca indelével na alma de Catarina, mas cada filho que viveu a uniu ainda mais fortemente ao seu dever. Entender Catarina é entender as dificuldades enfrentadas pelas mulheres durante a Inglaterra Tudor. Nem mesmo a nobreza as protegeu das duras realidades de seu sexo. Seu valor era determinado por dotes, alianças políticas e o número de descendentes que geravam.
Uma rainha podia usar uma coroa, mas seu valor ainda estava vinculado à sua capacidade de gerar herdeiros. Para mulheres como Catarina, escapar desse ciclo parecia impossível, mas ela foi capaz de fazer história dentro de seus limites. Catarina era o pilar fundamental do reino elisabetano, proporcionando estabilidade à rainha e mantendo uma presença constante na fortaleza Tudor. Apesar de seu papel inestimável, ela era frequentemente esquecida, celebrada por sua fertilidade, mas raramente reconhecida pela resiliência que ela exigia. Com o tempo, Catarina testemunhou as transformações da Inglaterra. Ela observou o governo tumultuado de Henrique VIII, a ascensão e queda de rainhas, o breve reinado de Eduardo VI, o terror de Maria I e, finalmente, a Era de Ouro de Elizabeth. Ao longo dessas mudanças, ela permaneceu firme, uma espectadora silenciosa, porém inflexível, das convulsões religiosas, das lutas pelo trono e das maquinações intermináveis de homens que disputavam o poder. Seus filhos amadureceram e se tornaram adultos, forjando suas próprias alianças e assumindo posições que garantiram a permanência do nome Knollys na história. Em 1569, Letícia, filha e confidente de Catarina, causou um dos escândalos mais significativos da corte de Elizabeth ao se casar secretamente com Robert Dudley. Essa traição, embora imperdoável para a rainha, também serviu como um forte lembrete de que os filhos de Catarina não eram meros fardos. Eles agora eram peças essenciais nos intrincados jogos de amor e poder que outrora caracterizaram a juventude de Elizabeth. Desgastada pela vida, Catarina havia doado tudo: sua vitalidade, saúde e força, à família, ao marido e à rainha. Ao saber de sua morte, Elizabeth teria ficado profundamente triste. Ela exigiu um enterro para Catarina na abadia de Westminster, uma honra raramente concedida a pessoas de fora dos mais altos escalões da realeza. O funeral foi marcado por pompa solene, refletindo que Elizabeth lamentava não apenas um primo ou servo, mas alguém que a havia apoiado firmemente ao longo de sua vida. Enterrar Catherine foi como se Elizabeth tivesse enterrado um fragmento de sua própria narrativa, entrelaçado com segredos, murmúrios e verdades não contadas. A vida de Catherine Carey serve como um indício das histórias ocultas que espreitam sob a superfície da história. Ela era mais do que apenas um nó em uma árvore genealógica, mais do que a mãe de 16 filhos, mais do que a principal dama de companhia. Ela foi uma mulher que sofreu os tormentos de sua era, que carregava consigo o futuro de dinastias, que esteve perto do trono, mas sempre ameaçada por sua voracidade. Sua história nos compele a lidar com a contradição da feminilidade Tudor, reverenciada por sua fertilidade, mas penalizada por seu preço, aplaudida por sua lealdade, mas silenciada pela obrigação, lembrada não por sua própria voz, mas pelas vozes dos filhos que gerou. Talvez haja uma estranha adequação na forma como Catherine Carey é lembrada, já que a prole que gerou e a rainha a quem serviu garantiram que sua memória fosse perpétua. Sua linhagem fluiu pelas artérias de cortesãos, nobres e estadistas, entrelaçando-se com a própria essência da Inglaterra. Um nome outrora pronunciado em sussurros de escândalo tornou-se um legado escrito gravado nas pedras de Westminster, e sua vida, moldada pelo dever e pela coragem, continua a reverberar como um testamento às mulheres do reino Tudor, que suportaram seus sofrimentos em silêncio, fizeram sacrifícios intermináveis e suportaram o fardo de um reino por meio de sua resiliência. A morte de Catherine Carey não provocou apenas o luto de uma rainha. Deixou para trás um legado gravado em carne e osso, pois ela carregava consigo o peso de 16 almas. Cada filho era, ao mesmo tempo,
triunfo e tormento, um lembrete de sua resistência e do alto custo da feminilidade na Inglaterra Tudor. Compreender Catarina envolve considerar não apenas a si mesma, mas também seus descendentes, pois suas vidas continuaram sua narrativa além de seu sepultamento na abadia de Westminster. Seu primogênito, Henrique Knollys, nasceu quando ela tinha apenas 20 anos. O parto foi difícil, típico de primogênitos, mas Henrique prosperou, tornando-se um menino robusto que se tornaria um homem influente dentro da casa. Para Catarina, o nascimento seguro de Henrique proporcionou não apenas alívio, mas também a validação de que ela havia cumprido seus deveres conjugais. Com Henrique em seus braços, ela consolidou seu status na família Knollys e garantiu a continuidade da linhagem de seu marido. A experiência traumática do parto serviu como uma dura introdução a uma vida repleta de tais provações, que ela aceitou como apenas o início de muitos outros desafios. Henrique, mais tarde, tornou-se membro do parlamento, embora sua carreira tenha progredido em um ritmo constante, mas não tenha atingido patamares extraordinários. Cada criança nascida na vida pública por Knollys fortalecia o domínio da família no círculo político da Inglaterra. Logo depois, William nasceu, e seu nascimento submeteu Catherine à agonia do parto novamente. Parteiras a auxiliaram durante horas de dor, e no quarto mal iluminado, Catherine murmurou orações, esperando que seu corpo não a traísse. William floresceu, levando-o a títulos e eminência. Ele eventualmente se tornou o Conde de Bunbury, simbolizando o crescimento da prosperidade dos Knollys. No entanto, sua infância não foi um título, mas outro ciclo interminável de noites sem dormir, alimentação e medo constante de que uma doença pudesse levá-lo. Esse medo assombrava todas as mães Tudor, pois a linha entre a vida e a morte para uma criança era perigosamente tênue. Depois de William, veio Francis Knollys, o jovem, outro filho destinado à política. O corpo de Catherine carregava as cicatrizes do esforço a cada recém-nascido. Quando Francis chegou, ela havia suportado o esgotamento comum entre mulheres frequentemente submetidas ao parto. No entanto, ela perseverou não por livre e espontânea vontade, mas devido às expectativas da sociedade. Francis alcançou destaque na Câmara dos Comuns e no Parlamento elizabetano, proferindo discursos apaixonados que ecoavam pelos corredores. Embora Catherine raramente tivesse a oportunidade de falar, a tenacidade de sua mãe parecia ter corrido em suas veias. Lettice, nascida na meia-idade, era uma mulher deslumbrante, cuja beleza despertaria o ressentimento de uma rainha mais tarde. No nascimento de Lettice, Catherine pode não ter previsto a turbulência que sua filha criaria. Por enquanto, ela era apenas uma mãe embalando seu recém-nascido, aliviada por ter sobrevivido a mais uma noite perigosa. À medida que crescia, Lettice provou ser uma mulher ambiciosa, ousada o suficiente para se casar com Robert Dudley, o conde de Leicester, que havia sido o confidente de longa data de Elizabeth Pym, e possivelmente seu verdadeiro amor. O casamento clandestino de Lettice prejudicou seu relacionamento com a rainha, já que Elizabeth nunca perdoou sua parente pelo que considerou uma quebra de confiança. No entanto, para Catherine, a vida de Lettice serviu como evidência de que seus descendentes não seriam relegados à periferia da corte. Em vez disso, eles seriam imersos no coração das mais traiçoeiras disputas de poder. Os partos persistiram, cada um tornando Catherine mais vulnerável, mas cada um adicionando outra camada à tapeçaria da família. Margaret Knollys, que veio depois de Lettice, serviu como dama de companhia, espelhando o papel de sua mãe a serviço da rainha. Elizabeth Knollys
nomeada em homenagem à sua parente real, também encontrou seu lugar na casa da rainha, servindo como um símbolo conspícuo dos filhos de Catherine, que estavam estrategicamente posicionados por toda a corte sob o olhar atento da rainha. Anne e Catherine, suas outras filhas, seguiram trajetórias semelhantes, inserindo-se na complexa rede da sociedade nobre, casando-se, servindo e expandindo a influência da família. Cada filha servia como peça matrimonial no jogo social, mas cada uma personificava a tenacidade da mãe, um poder silencioso que camuflava as opulentas prisões que habitavam. Robert Knollys, outro filho de Catherine, traçou um caminho na política e na administração. Richard Knollys refletiu essa trajetória, reforçando a noção de que a linhagem Knollys não era apenas prolífica, mas profundamente arraigada nos círculos políticos. Thomas, seu filho mais novo, teve uma vida curta, abatida pela severidade de uma era marcada por doenças implacáveis e morte súbita. A morte de uma criança era uma ferida que nunca se curou completamente para Catherine. Ela havia dado à luz uma criança com seu corpo, e testemunhar essa vida expirar era um tormento que nenhuma mãe poderia suportar levianamente. No entanto, ela persistiu, como inúmeras mulheres, porque não havia alternativas. Hoje em dia, séculos depois, é simples discutir nomes, anos e títulos. Atrás de cada filho que gerava, Catarina vivenciava um tormento físico que parecia dilacerar seu corpo, suportando uma noite de agonia com orações pela sobrevivência até o amanhecer. Cada filho era acompanhado de derramamento de sangue e exaustão, um espectro constante de morte à espreita. Catarina atravessou o Vale do Medo 16 vezes, frequentemente espancada ou enlutada, mas sempre presa às convenções de sua época. É surpreendente que ela tenha vivido tanto, visto que muitas mulheres sucumbiram após apenas algumas dessas provações. Catarina perseverou em todas elas, como se sua vontade indomável a ancorasse a este mundo, até que suas responsabilidades fossem cumpridas. Seus descendentes serviram como seu legado político. Eles eram sentidos em todos os lugares, no parlamento, nas casas nobres, até mesmo nos aposentos da própria rainha. Isso não foi coincidência. Catarina e seu marido reconheciam o valor do parentesco. Uma família numerosa significava que a influência se estendia por muito tempo. As alianças proliferavam. As lealdades se entrelaçavam como fios em uma tapeçaria. A linhagem de Catarina foi salvaguardada, pois seus 16 filhos evitaram a decadência familiar, servindo não apenas como realizações pessoais, mas também como ativos estratégicos para a sobrevivência. Tornaram-se emissários da linhagem Knollys, portadores do sangue de Bolena e lembretes ao mundo de que o legado de Catarina Carey era notável. No entanto, uma questão persistente assombrava sua história. Seria a própria Catarina filha de Henrique VIII? Se sim, cada filho traçava sua linhagem mais próxima do trono do que oficialmente reconhecido. Elizabeth Tudor contemplava os descendentes de seu primo e reconhecia vestígios da linhagem de seu pai. Por que ela favorecia o clã Knollys com títulos, privilégios e deveres? Embora Elizabeth permanecesse em silêncio sobre tais assuntos, o rumor persistia, pairando em sussurros e cantos. Catarina nunca afirmou abertamente um vínculo real, mas no silêncio da noite, enquanto segurava seus recém-nascidos, ela se perguntava se sua linhagem continha traços de monarquia. À medida que a vida de Catarina prosseguia, ela permanecia entrelaçada com a de Elizabeth. Em sua posição como chefe dos aposentos, ela observava os momentos mais íntimos da rainha, salvaguardava seus segredos e oferecia companhia em uma existência que, de outra forma, seria solitária devido ao poder. Catarina não era apenas uma serva.
Ela era uma confidente, uma parente, talvez até mesmo o equivalente mais próximo de uma irmã que Elizabeth jamais permitiria. Nesse papel, ela habitava o cerne da política Tudor, a par de cada segredo, cada trama, cada sucesso e fracasso. Seus filhos, dispersos pela corte, ampliavam ainda mais sua influência, criando uma rede invisível que ligava sua família ao destino do reino. O peso de inúmeras crianças não era apenas um desgaste físico, mas também emocional. Cada filho ou filha próspero escondia um perigo potencial: varíola, febre, o flagelo periódico que assolava sua casa. Eram todos perigos que Catarina enfrentava. Ela teria suportado a constante apreensão de ouvir seus filhos tossir à noite, aplicar compressas frias nas testas aquecidas pela febre e temer o silêncio do amanhecer em vez da respiração. O berçário era uma mistura de amor e medo, onde nenhuma criança estava imune, nenhuma mãe jamais livre de pensamentos ansiosos. No final da década de 1560, Catarina estava cansada. Anos de serviço na corte, o ciclo implacável de ter filhos e a tensão de supervisionar uma casa cheia de descendentes a haviam desgastado. Sua morte em 1569 deixou para trás não apenas seu marido e filhos, mas uma rainha que sofria como se tivesse perdido um pedaço de si mesma. Elizabeth, frequentemente criticada por ser fria e inflexível, desviou-se de sua postura habitual. Elizabeth providenciou que o funeral de Catherine acontecesse na abadia de Westminster, uma honra extraordinária e sem precedentes concedida a alguém que não possuía status real. A opulência do serviço atestou seu afeto e luto, como se ela quisesse que o mundo percebesse que Catherine Carey era mais do que apenas uma prima, mais do que uma serva. Ela representava firmeza, resiliência e parentesco. Naquele instante, a dor de Elizabeth expôs o que a história frequentemente obscurece: as conexões profundas que unem as mulheres em uma sociedade projetada para oprimi-las. Ao vislumbrar os 16 filhos de Catherine, vê-se mais do que uma lista de nomes. Vê-se os sinais tangíveis de sua perseverança, a prova de uma mulher que sacrificou tudo por sua família e sua rainha. Por meio deles, ela estendeu sua influência para além de sua própria existência, com cada filho servindo como uma semente semeada no solo da Inglaterra, eventualmente crescendo em ramos da dinastia Tudor. O legado de Catherine Carey permeou os domínios da política e da emoção, do casamento e da rivalidade, arraigando-se profundamente na Inglaterra elisabetana. Filha de Catherine Carey, sua narrativa não se concluiu com seu sepultamento na abadia de Westminster. Em vez disso, persistiu nos salões da autoridade elisabetana. 16 vidas emergiram dela, cada uma delas um fio entrelaçado na trama maior do destino da Inglaterra. Examinar o reinado da rainha Elizabeth I, sem reconhecer a influência espectral dos descendentes de Catarina, é ignorar a estrutura oculta que sustentava seu mundo. A presença deles era onipresente nos parlamentos, nas casas aristocráticas e até mesmo nos aposentos pessoais da rainha, servindo como um lembrete de que a família Knollys não era um mero membro da aristocracia, mas uma força poderosa ligada por laços de sangue, fofocas e lealdade à monarquia. De todos os seus filhos, Lettice Knollys foi a que obteve maior notoriedade. Ousada, espirituosa e ambiciosa, ela era a personificação do espírito impetuoso da linhagem Bolena. Assim que chegou à corte, as conversas giravam em torno de seu charme e inteligência, possivelmente despertando um toque de rivalidade em Elizabeth, que valorizava sua própria graça e charme. Inicialmente, a rainha demonstrou paciência com Lettice, talvez devido ao vínculo familiar ou ao reconhecimento de um intelecto compartilhado.
No entanto, o destino levou Lettice a Robert Dudley, conde de Leicester, um homem cuja proximidade com o coração de Elizabeth havia sido problemática por muito tempo. Seu casamento clandestino não apenas desencadeou um escândalo, mas também infligiu danos pessoais à rainha. Elizabeth, que havia enfrentado traições e rivalidades ao longo da vida, percebeu esse ato não apenas como um desafio, mas como uma usurpação de um afeto que ela acreditava ser exclusivamente seu. Apesar de exilada da corte e proibida de acompanhar a rainha, o casamento de Lettice persistiu, demonstrando que os descendentes de Catarina não eram meros peões, mas figuras capazes de desafiar até a própria rainha Elizabeth. A controvérsia em torno da união de Lettice transcendeu uma simples disputa familiar. Provocou uma tempestade política. Dudley era o nobre mais influente da Inglaterra, o favorito da rainha, e muitos especulavam que ele poderia ter se tornado seu marido. Ao se casar com a filha de Catherine Carey, a família Norlis se posicionou no coração do círculo mais próximo da rainha. A raiva de Elizabeth não era apenas emocional. Ela reconhecia a proximidade potencialmente ameaçadora da linhagem Norlis com seu trono. Alguns insinuaram mais uma vez a ascendência de Catarina, insinuando que, se ela fosse de fato filha de Henrique VIII, então Lettice tinha sangue real. Ao se casar com Dudley, ela não estaria estabelecendo uma dinastia rival, uma união que poderia um dia desafiar o governo de Elizabeth? Imperdoadas pela rainha, Lettice Carey e Elizabeth permaneceram afastadas até a morte desta última. Em Lettice, o espírito de Catherine Carey se inflamou em rebelião aberta, demonstrando que a prole podia conduzir a história com a mesma ousadia de qualquer monarca. Enquanto Lettice causava controvérsia, os filhos de Catherine traçavam caminhos na política e no serviço. O filho mais velho, Henry Norlis, ingressou no parlamento com seu discurso deliberado e presença inabalável. Não era um homem de espetáculo, mas era confiável, uma figura cuja lealdade jamais foi questionada. William Norlis ascendeu mais alto, finalmente intitulado Conde de Banbury, sua trajetória simbolizando a ascensão gradual, porém persistente, da linhagem Norlis. O filho mais novo, Francis, conhecido por seu temperamento impetuoso no parlamento, ganhou renome por sua sagacidade mordaz e posturas intransigentes. Ele personificava a resiliência silenciosa de um homem que herdara a coragem da mãe, canalizando para a arena o vigor que ela havia reprimido em silêncio por muito tempo. Suas carreiras não eram isentas de perigos. A corte elisabetana era um cenário perigoso, repleto de facções e rivalidades que podiam causar uma queda inesperada. Ainda assim, os irmãos Norlis prevaleceram, muitas vezes prosperando, em parte porque Elizabeth nunca conseguia descartá-los completamente. Eles eram seus parentes e, quer ela reconhecesse ou não, eram indispensáveis para ela. Os filhos de Catarina tornaram-se seus espiões e conselheiros, seus assistentes e confidentes, seus companheiros e armas. Por meio deles, a influência de Catarina perdurou durante o reinado da rainha, ecoando em todos os cantos do poder. Outras filhas de Catarina também encontraram posições na corte da rainha. Margarida e Elizabeth Norlis serviram como damas de companhia. Sua presença um lembrete persistente da mãe que outrora cuidara de Elizabeth com devoção inabalável. Nos corredores de Whitehall, seus nomes ecoavam, rostos reconhecidos na comitiva da rainha. Servi-la espelhava o papel de Catarina, como se sua essência persistisse nos espaços que ocupara anteriormente, agora manifestada através das filhas que adotaram seu caminho. Elas eram firmes, reservadas e confiáveis, apreciadas por Elizabeth apesar da nuvem negra lançada por sua irmã Lettice
sobre o legado da família. No entanto, mesmo com a prosperidade dos filhos de Elizabeth, o espectro das dificuldades de Catarina continuou a assombrar cada vida que levavam. 16 vezes ela enfrentou os perigos do parto. 16 vezes lutou contra a mortalidade e, embora tenha sobrevivido, o custo foi evidente. Os sinais de sua perseverança estavam gravados em seu corpo. A agonia silenciosa de uma vida dedicada às aspirações dinásticas. A medicina Tudor oferecia consolo mínimo, nenhuma solução eficaz para a fadiga, as febres e o trauma que acompanhavam o parto. Cada levantar da cama era um testemunho de determinação e recuperação, não apenas de saúde física, mas de uma vontade indomável. Sua longevidade até a meia-idade era notável, até milagrosa, mas era presumida, considerada uma obrigação. Aos olhos da sociedade, seu valor dependia do número de filhos que gerava, uma cota que cumpria diligentemente. No entanto, além da contagem de nomes e títulos, estava uma mulher que se dedicava cada grama de si à sua família e à sua rainha. As dificuldades enfrentadas pelas mulheres Tudor transcendiam os limites do parto, permeavam toda a sua existência. Desprovidas de autonomia, eram peões em jogos de linhagem e propriedade com seus casamentos predeterminados. Catarina, com seu status privilegiado e proximidade com o trono, não era diferente. Aclamada por sua fertilidade, reverenciada por sua lealdade, seus anseios pessoais, sua vida privada, permanecem escassamente documentados. Em momentos tranquilos, quando o barulho da corte diminuía e as crianças dormiam, que sonhos secretos Catarina abrigava? Ansiava por paz, por uma vida construída de forma independente, por uma identidade não vinculada ao dever? A história não responde a essas perguntas, mas elas servem como um lembrete de que, por trás da política e do legado, Catarina foi uma mulher que viveu, amou e perseverou. Seus filhos eram o eco retumbante de sua voz, falando não com palavras, mas por meio de influência, casamentos, atos de desafio e lealdade. A união escandalosa de Lettice com Dudley ressoou alto na corte. O condado de William oferecia uma legitimidade estável. O fervor parlamentar de Francisco era ousado e implacável. Juntos, eles formaram um coro que carregou o legado de Catarina para as profundezas das estruturas de poder da era elisabetana. Eles personificaram sua resiliência, servindo como prova tangível de seus sacrifícios. Ao longo do reinado de Elizabeth, a família Knollys manteve sua presença, oscilando entre favor e desfavor, mas nunca se tornando insignificante. Apesar de sua raiva por Lettice, Elizabeth não podia se dar ao luxo de afastar toda a família por necessidade política. Nessa delicada dança de raiva e pragmatismo, a influência de Catherine Carey é evidente mais uma vez, guiando sutilmente o destino de seus filhos, mesmo do além-túmulo. Seu espírito permaneceu nos pensamentos de Elizabeth, servindo como um símbolo de lealdade passada, que impedia a rainha de romper laços mesmo quando a raiva a chamava. A família Knollys serviu para destacar o peculiar paradoxo do governo de Elizabeth. Esta rainha, conhecida como a Rainha Virgem, estava cercada pela progênie de uma mulher que simbolizava a fertilidade quase miticamente. 16 filhos eram a prova tangível daquilo que a própria Elizabeth havia renunciado. A perpetuação das linhagens e a interligação do parentesco em estabilidade dinástica. Em contraste com Elizabeth, que se abstinha de casamento e filhos, Catherine se entregava excessivamente. Suas narrativas formavam dois aspectos contrastantes da feminilidade Tudor, um moldado pela falta de descendência, o outro pelo excedente, e entre eles estava a complexa realidade do que significava ser mulher em um mundo dominado pelos homens.
onde a sucessão era um espectro constante. Para os descendentes Norleys, a história de sua mãe era simultaneamente uma questão de honra e um fardo. Eles herdaram os murmúrios de sua suposta paternidade, a conjectura de que sua bisavó Maria Bolena havia dado mais a Henrique VIII do que a história contava. Eles desfrutavam dos benefícios de seus laços com Elizabeth, mas também enfrentavam os perigos de serem excessivamente próximos, ambiciosos demais, ousados demais. A queda de Lettice demonstrou a rapidez com que Elizabeth podia mudar e os perigos da transgressão. No entanto, mesmo naquela queda, a família Knollys persistiu. Eles eram numerosos demais, dispersos demais, indispensáveis demais para serem eliminados. O ventre de Catherine Carey lhes deu força, seus sacrifícios cimentaram sua presença e sua influência os manteve vivos através da memória. Examinar os descendentes de Catherine Carey revela a vastidão de seu impacto. Eles não eram figuras sagradas, nem meras peças em um tabuleiro de xadrez. Em vez disso, eram personalidades únicas que moldaram a era elisabetana, dando continuidade às complexidades da existência de sua mãe. Eles personificaram suas dificuldades, mas também testemunharam seu sucesso. Apesar da tendência da história de relegar as mulheres a notas de rodapé, a história de Catherine se recusa a ser silenciada. Seus 16 filhos não podem ser ignorados, seu papel ao lado da rainha não pode ser apagado, e seu funeral na abadia de Westminster não pode ser esquecido. Mesmo séculos depois, sua vida, marcada por seus fardos e sacrifícios, exige reconhecimento. A narrativa de Catherine Carey perdura, entrelaçada no governo de Elizabeth, gravada no escândalo de Lettice, reverberando nos discursos de Francisco, relembrada nos títulos de William, salvaguardada a serviço de Margaret e Elizabeth, insinuada nos casamentos de Anne e Catherine e lamentada na breve vida de seus filhos perdidos. Catherine Carey, mãe de 16 filhos, prima de uma rainha, possivelmente filha de um rei, serve como um testemunho da influência secreta que as mulheres exerceram durante a Inglaterra Tudor. Um poder nem sempre exercido por meio de coroas ou declarações, mas por meio da resiliência, sobrevivência e moldagem sutil de gerações que levariam seu nome muito além de seu túmulo. Mesmo na morte, a presença de Catherine Carey persistiu na vida de seus descendentes. À medida que a década de 1580 avançava, o mundo governado por Elizabeth tornou-se cada vez mais perigoso. A Espanha se apresentava como uma adversária do outro lado do mar. A religião continuava a desgastar a Inglaterra e conspirações contra a vida da rainha proliferavam a cada ano que passava. Nesse cenário, emergiram os filhos de Catarina, moldados pela silenciosa fortaleza da mãe e pela inabalável devoção protestante do pai. Herdando não apenas sua linhagem genética, mas também sua estatura, Elizabeth apoiou-se cada vez mais na família Knollys à medida que os perigos a cercavam. Sir Francis Knollys, o jovem, ergueu-se como uma poderosa voz do fervor protestante no parlamento. Suas palavras eram incisivas, refletindo um homem que confiava na intervenção divina e na necessidade imediata de proteger a Inglaterra da influência papal. Seus discursos ressoavam com os sacrifícios que sua mãe havia feito, como se movido por um senso de propósito predestinado, como se sentisse o peso de múltiplas dinastias dentro de si. Ele era implacável, destemido em confrontar adversários, inabalável em sua convicção de que o governo de Elizabeth era sagrado e precário. Seus discursos alimentavam o coro que instava a vigilância contra a Espanha, preparando a nação para a tempestade iminente. William Knollys, que crescia constantemente na estima de Elizabeth,
tornou-se um membro estabelecido da corte, projetando a imagem de um nobre confiável, capaz de lidar com deveres militares e políticos. Seu título máximo, Conde de Bunbury, ressaltou a importância duradoura da família Nullus. Títulos não eram meramente honrarias. Significavam que os filhos de Catherine haviam se estabelecido entre os nobres proeminentes do reino. William se comportou com elegância, simbolizando que as provações físicas de sua mãe durante seus 16 partos não foram em vão. Enquanto isso, Lettice Nullus, apesar de excluída da presença da rainha, trilhou seu próprio caminho. Embora Elizabeth nunca a tenha perdoado por se casar com Robert Dudley, Lettice permaneceu uma figura poderosa. Lettice deu à luz o filho de Dudley, Robert, carinhosamente chamado de Nobre Duende, que insinuou uma potencial dinastia que poderia desafiar a imagem estabelecida de Elizabeth como uma rainha virgem. No entanto, o menino morreu prematuramente, como muitas crianças Tudor, deixando Lettice para suportar tanto o peso do escândalo quanto a dor da perda. Se Catherine tivesse sobrevivido, ela também teria conhecido essa tristeza muito bem. Ela lamentou seus próprios filhos, que faleceram na infância, sentindo uma dor oca que nenhuma mãe jamais poderia apagar da memória. A tristeza de Lettice ecoou o sofrimento de Catherine, transmitido através da barreira da morte de mãe para filha. A Armada Espanhola, de 1588, trouxe provações sem precedentes para a Inglaterra. Enquanto Elizabeth se dirigia às suas tropas em Tilbury em sua lendária armadura, reunindo-as com palavras que ressoariam por toda a história, os filhos de Catherine Carey estavam entre aqueles que carregaram o fardo de defender a nação. Eles lideraram homens, serviram no parlamento e assumiram responsabilidades dentro da máquina de guerra. Para eles, defender a Inglaterra não era apenas um dever para com a rainha, mas um testemunho da lealdade de sua mãe. Catarina havia sacrificado a vida a serviço de Elizabeth e seus filhos lideravam com coragem e sabedoria. A presença deles, durante aqueles anos, simbolizava a crescente importância da família Knollys para a preservação da Inglaterra. No entanto, a grandiosidade da guerra não diminuiu o peso das obrigações familiares. A linhagem Knollys, com seus 16 ramos, era uma rede complexa de relacionamentos, casamentos e rivalidades. As filhas de Catarina foram distribuídas entre famílias distintas, servindo como elos entre a família e outros nomes proeminentes. Margarida casou-se com os Leighton, Elizabeth com os Leveson, Ana com os West e Catarina com os Vaughan. Por meio dessas alianças, os filhos de Catarina estenderam seu legado, vinculando sua linhagem a condados por toda a Inglaterra. Cada casamento transcendia o afeto. Era sobre estratégia, resistência e crescimento. As filhas de Catarina continuaram a tradição de serem peões na política matrimonial, assim como ela havia sido. Seu valor era determinado pela prole que geravam e pelas conexões que estabeleciam, semelhantes às de suas mães. No entanto, o espectro do escândalo assombrava constantemente a família. O casamento de Lettice com Dudley impactou significativamente a percepção de Elizabeth sobre a linhagem Knollys. Apesar de seu pragmatismo, Elizabeth achou difícil separar seu rancor pessoal de suas considerações políticas. Sempre que encontrava os filhos de Catarina na corte, provavelmente se lembrava do parente leal que a serviu e recebeu um grande funeral em Westminster. No entanto, Elizabeth também pode ter sentido a dor da traição. A lembrança de que o ventre de Catarina gerou não apenas servos fiéis, mas rivais por sua afeição e autoridade. Esse paradoxo caracterizou o relacionamento dos Knollys com Elizabeth. Amados, mas desconfiados, indispensáveis,
mas ressentidos, parentes, mas adversários em potencial. O reinado posterior de Elizabeth foi caracterizado pela fadiga. A rainha envelheceu, sua corte tornou-se instável e a questão da sucessão tornou-se mais proeminente a cada ano que passava. Os filhos de Catherine, agora adultos maduros, navegaram nesse ambiente tenso. Eles tiveram que encontrar um equilíbrio entre a lealdade a Elizabeth e a preparação para o que poderia seguir sua morte. Pois se Elizabeth morresse sem um herdeiro, como parecia cada vez mais possível, o trono iria para James da Escócia, um rei cujas políticas e temperamento poderiam ser desfavoráveis para aqueles que prosperaram sob Elizabeth. Os filhos e filhas de Catherine posicionaram-se estrategicamente, cientes de que a lealdade demonstrada em uma geração poderia não garantir favor na próxima. Durante todo esse tempo, o espectro de Catherine Carey persistia. Com seu jeito tranquilo, porém poderoso, Catarina proporcionou companhia a Elizabeth, estabeleceu a família Knollys e deu à luz 16 filhos que povoaram a corte muito tempo depois de sua morte. Quando Elizabeth olhava para William, Francis ou Margaret, não conseguia deixar de perceber uma semelhança com a mulher que estivera ao seu lado, que salvaguardara seus assuntos confidenciais. E talvez, em momentos de solidão, a rainha se lembrasse de Catarina não como uma associada política, mas como a prima que também poderia ter sido uma irmã, se as fofocas sobre sua linhagem fossem verdadeiras. Essa suposição silenciosa encobria todos os encontros, tornando a família Knollys um enigma que nenhuma posição ou posição poderia igualar. A década de 1590 foi marcada por mais turbulências. A morte de Robert Dudley, em 1588, finalmente pôs fim ao seu escandaloso casamento, com o destino atuando como o derradeiro solucionador. Lettuce casou-se novamente com Sir Christopher Blount, um soldado e conspirador, o que a levou a se envolver ainda mais em convulsões políticas. Quando Blount participou da rebelião condenada pelo Conde de Essex em 1601, o destino de Lettuce tornou-se precário. Embora tenha evitado a execução, o espectro da traição pairava sobre seu nome. Elizabeth, abrigando ressentimento constante, provavelmente via a filha de sua prima com uma mistura de ira e compaixão, servindo como um símbolo da linhagem de Catherine, produzindo lealdade e rebelião em partes iguais. Os filhos de Catherine Carey, no entanto, conseguiram preservar sua posição. William, como conde de Bunbury, tinha importância e influência, oferecendo estabilidade na corte posterior. Francis continuou seu serviço parlamentar, mantendo sua influência apesar do efeito suavizante da idade. Sua resistência durante um período de alianças flutuantes não foi uma tarefa trivial, pois inúmeras famílias nobres ruíram sob os caprichos sempre mutáveis de Elizabeth. Apesar das adversidades, a linhagem Knollys persistiu, fortalecida pelo espírito indomável da mulher que os criou e da rainha que não conseguiu descartá-los completamente. O que nos chama a atenção nessa época é o forte contraste entre Elizabeth e Catherine. A rainha, firme em seu voto de preservar sua virgindade como símbolo de independência, permaneceu sem filhos, deixando sua dinastia sem herdeiros diretos. Em comparação, Catherine teve 16 filhos, criando uma prole que preencheu a corte e estendeu sua influência por todo o reino. Essas duas figuras, a rainha sem filhos e a mãe de 16, espelhavam-se mutuamente, personificando os extremos da feminilidade Tudor. Uma desafiava as normas de seu gênero, usando sua virgindade como instrumento de poder. A outra abraçava essas normas completamente, seu corpo um meio para a continuidade dinástica. Notavelmente, ambas as mulheres se viram ligadas ao mesmo trono,
seus destinos intrinsecamente ligados, de maneiras que a história não consegue desvendar completamente. Na virada do século, o nome Knollys havia se tornado uma parte duradoura da tapeçaria. Através de vários escândalos, guerras, revoltas e do favor inconstante de uma rainha, eles estabeleceram sua permanência, tornando-se parte integrante da Inglaterra de Elizabeth. Foi através deles que o legado de Catherine Carey persistiu, não como um símbolo de grandeza, mas como uma mulher cujos sacrifícios moldaram uma dinastia. Ela nunca ostentou uma coroa, mas seus descendentes mantiveram influência em posições de poder. Seu nome não apareceu em decretos, mas seu sangue pulsava nas vozes que falavam no parlamento. Ela não liderou os exércitos, mas seus filhos marcharam sob bandeiras hasteadas em nome de Elizabeth. Seu impacto foi sutil, quase imperceptível, mas não menos potente do que o do monarca a quem serviu. À medida que a era elisabetana se aproximava do fim, a história de Catherine permaneceu entrelaçada com o destino do reino. Embora desaparecida, sua presença perdurou em cada escândalo, cada vitória, cada movimento político que seus descendentes empreenderam. Elizabeth, a rainha virgem, não conseguiu escapar do espectro de Catherine Carey, a mãe de 16 filhos, pois Catherine deixou mais do que companhia para Elizabeth em vida. Ela também deixou um legado na morte. Sua coragem, dor e sacrifício resultaram em uma geração que guiou o destino da Inglaterra, equilibrando lealdade e rivalidade, serviço e rebelião, família e desconfiança. Os descendentes de Catherine eram seu memorial, evidência tangível de que, mesmo em uma era decidida a silenciar as mulheres, o corpo de uma mulher poderia alterar o curso da história. À medida que a última década do reinado de Elizabeth se desenrolava, a Inglaterra parecia envelhecer com ela. A rainha, antes radiante de inteligência e vitalidade, agora carregava as marcas do tempo. Seus cabelos vibrantes desbotavam sob as perucas, seu corpo enfraquecido pela idade. Mas ela se agarrou teimosamente ao seu trono, recusando-se a soltá-lo, recusando-se a revelar o sucessor que usaria sua coroa. Em meio a murmúrios abafados da corte e jogos de poder, uma atmosfera de ambiguidade pairava pesada. Apesar disso, os filhos de Catherine Carey continuaram a prosperar no coração da corte, com suas vidas marcadas para sempre pelos sacrifícios de sua mãe, sepultada na Abadia de Westminster. William Knollys, conde de Bunbury, havia consolidado sua posição na nobreza, não mais um mero cortesão, mas um nobre do reino. Sua posição e influência eram reconhecidas e estáveis. Ele havia navegado por tempestades de escândalos e política, com sua lealdade a Elizabeth inabalável. No entanto, como todos os seus contemporâneos, ele entendia que o reinado da rainha não duraria indefinidamente. Seu olhar se voltou para a Escócia, onde Jaime VI aguardava a convocação que o transportaria para Londres como Jaime I da Inglaterra. O status de William era forte, mas o mundo estava evoluindo e ele precisava preparar sua família para essa mudança. Francis Knollys, o jovem, persistiu em vocalizar fervorosamente no parlamento, com seus discursos ressoando com urgência enquanto a Inglaterra lutava com questões de sucessão, religião e perigos externos. Embora envelhecido por anos de debates, seu ardor permaneceu inalterado. Em seu discurso, havia uma reverberação que lembrava a tenacidade demonstrada por sua mãe. A mesma firme determinação que a impulsionara durante 16 partos ecoava nele, assim como a silenciosa fortaleza que outrora esteve ao lado de Elizabeth. Pode ter escapado à consciência de Francis, mas aqueles que o conheciam não podiam deixar de notar a essência duradoura de Catherine dentro dele. Lettice Knollys
conhecida tanto por notoriedade quanto por intrigas, avançou em seus últimos anos com uma reputação manchada, porém cativante. Ela sobreviveu a Robert Dudley, o interesse amoroso de Elizabeth, e se casou novamente, apenas para testemunhar a execução de seu terceiro marido por traição após a revolta do Conde de Essex. Apesar de todas as adversidades, ela permaneceu inflexível, portando-se com a dignidade de quem desafiou uma rainha e saiu vitoriosa. Em seu charme, garra e resiliência, ela espelhava a mãe, embora carecesse da sutil contenção de Catarina. Lettice trilhou seu caminho através da rebeldia, enquanto Catarina alcançou o seu na quietude. Mas ambas possuíam a mesma vontade indomável, a mesma relutância em desaparecer. Os descendentes mais novos de Catarina estavam agora entrelaçados na tapeçaria aristocrática da Inglaterra. Margarida, Isabel, Ana e Catarina consolidaram suas famílias por meio do casamento, e sua progenie estendeu ainda mais a linhagem de Catarina. Roberto, Ricardo e Tomás viveram suas vidas, cada um com diferentes fortunas, algumas ceifadas pela doença, outras pelos perigos de um reino onde a morte era onipresente. No entanto, coletivamente, os descendentes sem filhos serviram como um monumento vivo à resiliência de sua mãe. De um caule solitário, brotaram 16 ramos, cada um carregando um pedaço de sua herança para regiões desconhecidas do reino que a própria Elizabeth nunca havia visitado. Acima de todos eles, elevava-se Elizabeth, a Rainha Virgem, aproximando-se do crepúsculo de seu reinado. O contraste entre Catarina e sua prima se aprofundava a cada passo do tempo. Enquanto Catarina deu à luz numerosos descendentes, quase sem paralelo entre as mulheres de sua época, Elizabeth permaneceu sem filhos. Catarina ofereceu seu corpo ao ritmo implacável da gravidez e do parto, comprometendo sua saúde e vigor. Elizabeth renunciou ao casamento e à maternidade em favor de sua coroa, usando seu corpo como um símbolo de pureza e autonomia. Elas representavam toda a gama da feminilidade Tudor, a mãe de muitos e a mãe de ninguém, uma que nutriu através da fertilidade, a outra que governou através da abstinência. Ambas enfrentaram dificuldades, ambas perseveraram e ambas deixaram legados que moldaram o destino da Inglaterra. Em 1603, com a morte de Elizabeth, a questão da sucessão foi definitivamente resolvida. Jaime VI da Escócia ascendeu ao trono inglês como Jaime I, unindo as coroas sob um monarca solitário. A dinastia Tudor, cujas raízes remontavam a Henrique VII há mais de um século, cessou, abrindo caminho para a linhagem Stuart. Apesar da apreensão que cercava os Stuarts, eles perseveraram, como sempre fizeram. A lealdade que demonstraram para com Elizabeth não diminuiu com sua morte. Em vez disso, evoluiu, com suas posições salvaguardadas pela intrincada rede de casamentos, títulos e serviços que Catarina havia orquestrado anos antes. Seus descendentes e descendentes encontraram apoio na nova ordem, preservando seu legado para uma nova era. O fantasma de Catherine Carey continuou a pairar. Seu sepultamento na abadia de Westminster serviu como testemunho de que ela era mais do que comum. Alguém cuja vida teve significado não apenas para seus parentes, mas para a própria rainha. As lágrimas de Elizabeth expuseram o que a história normalmente obscurece. Catherine era mais do que apenas uma prima, uma serva. Ela estava entrelaçada na essência da alma de Elizabeth. Se os rumores sobre a ascendência de Catherine fossem verdadeiros, se ela realmente fosse filha de Henrique VIII, então Elizabeth lamentou não apenas por uma prima, mas por uma irmã, a única que compartilhava o sangue de seu pai e o destino de sua mãe. Esse segredo não dito, porém poderoso, pode ter sido a causa do profundo respeito de Elizabeth
por Catherine, seus constantes esforços para manter seus filhos por perto, mesmo diante de um potencial escândalo. A verdade sobre Catherine permanece oculta nas sombras da história, mas a mera suspeita empresta uma riqueza assombrosa à sua narrativa. Apesar de todos os seus sacrifícios, Catherine Carey não deixou registros escritos ou percepções pessoais, apenas fragmentos, registros de seu casamento, os nomes de seus filhos, vislumbres de seu serviço à rainha e o esplendor de seu funeral. Desses fragmentos, surge o retrato não de um peão silencioso, mas de uma mulher cuja resiliência mapeou eventos históricos. Seus 16 filhos não eram meros deveres, mas tributos monumentais à sua coragem, por meio dos quais ela impactou o parlamento, a nobreza e o núcleo da corte de Elizabeth. Por meio deles, ela perpetuou a linhagem Boleyn, os ecos dos Tudors e a coragem das mulheres que persistiram em um mundo que frequentemente buscava aniquilá-las. Visualizar a vida de Catarina é imaginar a sala de parto repetida infinitamente, os gritos abafados por paredes que os ouviram tantas vezes, os lençóis encharcados de suor e sangue, prontos para a próxima provação. É imaginá-la acordada à noite, esforçando-se para ouvir o choro de um bebê, temendo o silêncio que poderia se seguir. Imagine-a percorrendo os corredores da corte, com o corpo cansado, o espírito esgotado, mas o rosto sereno, o comportamento leal e o propósito cumprido. Imagine-a ao lado de Elizabeth, ajustando o traje da rainha, sussurrando palavras de conforto, guardando segredos que jamais poderiam ser proferidos em voz alta. Visualize-a sepultada em Westminster, com o corpo finalmente em paz, enquanto seus filhos carregavam seu legado para a história. Catherine Carey nos obriga a questionar o que significava ser mulher durante a era Tudor. O poder era conferido apenas por coroas e títulos, ou residia também na resistência, na sobrevivência, na fortaleza silenciosa de uma mãe que deu à luz 16 filhos e viveu para vê-los moldar um reino? Catarina nunca reinou, mas influenciou governantes. Ela não liderou exércitos, mas seus filhos ocuparam cargos no parlamento e nos campos de batalha. Ela se casou por outros motivos que não o amor, mas, por meio de casamentos e filhos, construiu alianças que garantiram a longevidade de sua família. Catherine Carey não viveu sob os holofotes da história, mas em suas profundezas. Mas sua presença nas sombras é parte integrante da narrativa da Inglaterra, assim como a grandeza do próprio trono. Sua vida personifica um enigma, uma mulher abençoada e acorrentada, reverenciada e negligenciada, celebrada e desconsiderada. Ela foi parente, confidente, criada, mãe, possivelmente até uma descendente real secreta. Foi ela quem deu tudo, mas recebeu tão pouco. A mãe de 16 filhos que silenciosamente permaneceu ao lado da rainha virgem, a figura espectral nos salões de Westminster, servindo como um lembrete de que a história é gravada não apenas por governantes, mas também por aqueles a ela submetidos. Sua história narra luta, sacrifício e sobrevivência, mas termina com um triunfo, pois ela finalmente moldou uma dinastia, sustentou um reino e deixou um legado indelével que a passagem do tempo jamais poderia apagar. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais.